Oi, gente, boa noite, tudo bem? Graça e paz. Eu estou bem e você? Como você está? Estimo que esteja bem também, tá bom? Hoje eu vou falar sobre duas irmãs, Lia e Raquel, né? Eu acredito que muita gente deve conhecer a história delas, mas eu quero trazer para os dias atuais, para os dias de hoje, é, uma colocação de cada mulher, né? Um pouquinho de Lia, um pouquinho de Raquel, mas eu vou focar bastante em Lia, tá? Trazer Lia um pouquinho para a nossa atualidade, para os nossos dias. Mas antes disso, vamos orar? Paizinho querido, graça te dou por mais essa noite, graça te dou pela minha vida, pela vida do meu esposo, da nossa filha, graça te dou por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Graça te dou, Senhor, pelo seu cuidado conosco, pela sua misericórdia. Peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa, meu Pai, que tirou um minutinho para assistir esse vídeo, que tem sede de Ti, vontade de Te conhecer, Pai. Pessoas que estão em busca do Teu conhecimento, em busca da Tua verdade, em busca de Ti, em busca do Teu Espírito Santo, Pai. Peço que o Senhor os proteja e os guarde. Em meio, Senhor, a tantas situações que estamos vendo nos dias de hoje, só peço a Ti, Pai, que nos livre e nos guarde de todo o mal. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Amém. Bom, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ler alguns versículos, tá? Eu já li, já marquei alguns pontos, mas eu vou ler para vocês. Depois eu vou voltar explicando, porque são vários versículos diferentes, né? Para não ficar muito longo o vídeo, tudo bem? Vou começar lá em Gênesis 29, capítulo 29, no versículo 16, aí eu vou ler o 16 e o 17. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte de semblante. Aí vocês descem lá, continua no 29, tá? Continua no capítulo 29. Aí nós vamos lá por 30. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Mais embaixo um pouquinho, lá no capítulo 31, desculpa, no versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, faleia fecunda, ao poço que Raquel era estéril, tudo bem? Então, até aqui, Deus viu que Lia estava sendo desprezada, né? Por Jacó. Não sou eu que estou falando, tá na palavra. E aí, ele olhou para Lia e fez com que Lia fosse fecunda, tivesse filhos. E Raquel era estéril, tudo bem? Vamos continuar. Aí vocês vão lá pro capítulo 30, no versículo 1. Capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei, né? Aí aqui a gente vai passar mais um pouquinho e vamos lá pro capítulo 31, versículo 15. Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te disser. Isso daqui, gente, só para vocês entenderem, foi Raquel e Lia conversando com Jacó, quando Jacó fala com elas que ele vai embora com elas, vai escondido do pai delas, de Labão, tudo bem? Aí elas falam para ele que o pai delas venderam elas, né? No vídeo passado eu explico isso para vocês, que Labão, ele tipo assim, para Jacó casar com as filhas, ele teve que trabalhar 7 anos por cada filha, tudo bem? Assiste o outro vídeo que você vai entender, o vídeo anterior. Aí agora, continuando lá no capítulo 31, agora no versículo 19, tendo ido Labão fazer tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai.
Ou seja, estava todo mundo, né, organizando as coisas para fugir. Enquanto isso, Raquel aproveitou que o pai dela tinha dado a saidinha, foi lá e pegou os ídolos do pai e colocou junto com a mudança dela. Beleza até aí? Ótimo. Agora nós vamos continuar no capítulo 31, porém no versículo 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Aqui eu preciso explicar um pouquinho para vocês. Gente, isso aqui já é quando eles já estão na estrada, Labão fica sabendo que eles fugiram, aí Labão vai atrás. E quando ele vai atrás de Jacó, ele meio que briga com Jacó, porque que Jacó tá fugindo com as filhas dele. Jacó fala que não, que é as esposas, né? E aí Labão vai e fala a Jacó, o que eu te fiz? Que além de você estar indo com minhas filhas, meus netos, você ainda tá levando os meus ídolos. E Jacó, né, temente a Deus, como Jacó era, ele olha e fala, não. E quem tiver com seus ídolos, que morra. Isso aí tá aqui também, tá? Então, Labão sai fazendo uma varredura em tudo. Imagina aí, aquele monte de gente viajando, tipo, ele saía assim, com a mudança a pé, né? A gente não tinha carro naquela época. Então, Labão, ele olha tenda por tenda, todas as coisas. Tudo bem? Até aí? Aí, Raquel, que tinha roubado, lembra que lá em cima eu li? Raquel que tinha roubado. O que ela fez? Ela pegou e colocou na cela do animal dela, né? Então disse ela a seu pai, ela quem? Raquel, tá? Disse a seu pai, não te agastes, meu senhor, porque não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com regras de mulher. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Gente, só para vocês entenderem. Então, Labão fez uma procura grande em tudo, das coisas de Jacó, de Lia, dos servos, dos filhos. Não encontrou os ídolos. Aí ele vai até Raquel. Quando ele chega, Raquel não está dentro da tenda. Raquel está sentada já no camelo dela lá, né, na cela do animal. E aí ele encosta nela, ela fala, não, meu senhor, não encoste em mim, porque eu estou com regras de mulher, ou seja, ela estava naqueles dias, né? Estava de ciclo, né? Igual a gente fala hoje. Então, para aquela época ali, a mulher, quando ela estava, vou usar o termo correto aqui, né? Quando ela estava menstruada, naquela época, era como se ela tivesse impura. O marido não podia chegar perto de ninguém, entendeu? Então, por isso que quando ela fala isso pro pai, o pai já desencosta e nem faz questão de conferir nada no animal dela. Olha a astúcia dessa mulher. Agora, deixa eu ver aqui se eu marquei mais alguma coisinha aqui. Marquei sim, gente. Aqui. Aí, agora, no finalzinho aqui, vocês vão encontrar lá no capítulo 35, no versículo 16, vai falar assim: partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrate, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio a dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, deu-lhe o nome Benoni, mas seu pai, ou seja, o marido dela, Jacó, lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrate, que é Belém. Até aqui, amém, amém. Pronto, agora eu vou trazer algumas coisas que eu li para vocês, porque como eu vou lendo, vocês falam que não tô entendendo nada. Tá, vamos lá. Vamos voltar para ali, Raquel? Ó, aqui no meu caderno, eu fiz assim, ó. Eu fiz uma separaçãozinha para eu poder explicar para vocês, tipo um quadro, sabe? Lia, Raquel. Tá, gente, quem era Lia? Era a mais velha. Quem era Raquel? Era a irmã mais jovem. Lia, o que ela era? Ela era mais feia. Quem era Raquel? Raquel era bela, tá? Lia era o quê? Lia era obediente. Já Raquel era maliciosa. Lia
Lia cuidava da casa. E quem era Raquel? Pastora de ovelhas. Lia, Lia era desprezada, era uma mulher desprezada, né? Conforme está na Bíblia, tudo bem? E quem era Raquel? Raquel, uma mulher ciumenta, apesar de ser amada pelo seu esposo. Tudo bem até aí? Deu para entender um pouquinho? Tá confuso? Vou desconfundir agora. Bora, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Gente, vamos lá. Agora eu vou tentar trazer aqui para o contexto. Lia, apesar dela ser a filha mais velha, essa questão de idade aí, naquela época, a gente vai ter que usar a nossa imaginação, tudo bem? Porque assim, antigamente as mulheres tinham filhos, como a gente fala, né, a carreirinha, um atrás do outro, né? E a Bíblia, ela não vai falar se entre Lia e entre Raquel, se teve outros filhos. Ela não explica isso. Então vamos supor que Lia nasceu, na sequência veio Raquel. Tudo bem? Então vamos pôr uma diferença de 2 anos. Então, e por que a Bíblia fala que Lia era tão mais velha que Raquel? Sim, gente, por quê? Ó, presta atenção. Lia, quem era Lia? Lia era aquela que ficava em casa. Acredito eu. Agora é Luene falando, tá? Eu li a Bíblia, eu tô trazendo para meu entendimento. Até aí, tudo bem? Não está na Bíblia isso daqui. É o meu entendimento de acordo com o que eu li. Tá bom? Porque funciona assim, gente. A gente pensa uma coisa, fala uma e a pessoa compreende outra. Mas eu preciso que vocês tentem ir pela mesma linha de raciocínio que eu, tudo bem? Lá, Lia, ela era mais velha que Raquel, mas ela não era tão mais velha. E ela não era tão bonita, mas por que não? Porque eu acredito que Lia era aquela pessoa que cuidava da casa. Era aquela mulher que ficava ali nos afazeres da casa. Porque o seu pai, pelos contextos da Bíblia, era um homem esperto, um homem, né, que vivia para os negócios, na correria. Imagina como foi a criação dessas meninas, né? Para aquele contexto, para aquela época, não era nada de errado, tudo bem? Mas vamos tentar trazer para a realidade de hoje. 2 filhas, uma que é a que toma conta da casa, que fica lá cuidando do almoço, lavando roupa, fazendo. Ela não vai ser uma filha vaidosa. Ela não vai ser aquela que quer ficar bonita. Por quê? Porque ela tá ali voltada para os afazeres da casa. Tá cansada. Já a Raquel, quem era a Raquel? Raquel era a pastora de ovelhas, ou seja, Raquel cuidava das ovelhas. Então, vamos lá comigo. Enquanto Lia estava cuidando da casa, Raquel tinha que sair para levar as ovelhas para pastar. Concorda comigo? Não estou dizendo que o papel de Raquel era menos do que o de Lia. Não é isso. Mas aí, trazendo para os dias de hoje, quem era Raquel? Raquel é aquela moça que, para ela sair, no mínimo ela tinha que prender ou pentear o cabelo, né? Botar uma veste, uma outra roupa. Ela não podia sair, por exemplo, com a roupa que ela dormiu. Lia podia ficar dentro de casa, né? Um exemplo, com a roupa que ela dormiu, porque ela estava fazendo as coisas, ela não ia receber ninguém. Já Raquel ia encontrar pessoas no caminho. Raquel saía, ela respirava ar puro, entende? Nos pastos. Ela ia conversando com as ovelhas. Ela via gente. Lia estava dentro de casa, cuidando da comida, dos afazeres, cansada, estressada, enquanto Raquel respirava. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Então, assim, Lia era aquele tipo de mulher que para ela estava tudo bem. Esse papel, sabe? O seu pai chega para ela e fala assim, eu imagino que foi assim, né? Ela chega, Lia, vem cá. Vá lá, toma banho. Porque é você que vai dormir com Jacó e não Raquel, sua irmã. Para aquela época, estava tudo bem. Mas, e trazendo para os dias de hoje, essa moça, imaginando que Jacó amava a Raquel e não ela, que ela estava ocupando o espaço da irmã. Para aquela época, tudo bem, porque ela estava respeitando a vontade do pai dela. Mas trazendo para os dias de hoje, e quantas mulheres que ainda vivem submissas aos seus pais e aos seus maridos,
em não ter voz, em deixar outras pessoas tomar decisões por elas. E aí, Lia se casa com ele, né? Ela passa a noite com ele, né? E aí, no outro dia, quando ele vê, imagina a cara de Jacó vendo que não era Raquel. Imagina como Lia sofreu. E aí, não contente com isso, Jacó simplesmente vai a Labão e fala, não era essa que eu queria casar com Raquel. E aí Labão fala, então trabalha por mim mais 7 anos que eu te dou Raquel. Ou seja, ele estava vendendo as filhas dele. Para aquela época tudo bem, para hoje é comércio. Não pode. Pecado. Além de ser pecado, é crime. Não pode comercializar seres humanos. Tudo bem, gente? Mas sabe quem que estava olhando por Lia? Apesar de Lia ter sido criado pelo pai dela, que tinha ídolos, que adorava outros deuses, o nosso Deus, o nosso bom Deus, ele estava olhando por Lia. Lembra que eu li lá que Deus viu que Lia estava sendo desprezada e ele faz com que Lia seja fértil? Ou seja, mesmo que Jacó dormisse poucas vezes com Lia, Lia dava-lhe filhos. Ai, que lindo! Lia teve 4 filhos de Jacó. E Raquel não teve nenhum. Mas deixa eu te falar um pouquinho sobre Raquel aqui, tá? Raquel, gente, ela tinha toda essa beleza, né? Porque ela saía, ela via gente, ela conversava, isso faz bem pra alma, isso faz bem pra pele, isso faz bem pra gente. Tudo bem? Não fique cansada, trancada dentro de uma casa com os afazeres, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Não. Saia, respira, veja gente, conversa. Quer conversar? Não? Procura uma pracinha de sua cidade, senta aí, respira um pouquinho, deixa o celular de lado, toma um ar fresco. Isso faz bem para a pele, faz bem para o corpo, para a alma, para o espírito. Então vamos supor que a Raquel não era tão mais bonita que Lia assim. A diferença do contexto aqui é como cada uma vivia naquele momento. Talvez se fosse Lia que saísse todos os dias para levar as ovelhas, para passear, conversasse com todo mundo e tal, Lia era considerada bonita também. Entendeu? Tá. A Raquel, ela era maliciosa. E talvez isso desagradasse um pouquinho a Deus. Porque, Lu, lembra que eu li lá que quando eles estavam arrumando a viagem, Raquel aproveitou que o pai dela saiu e roubou os ídolos do pai dela? Pra quê? Se ela sabia que Jacó, seu marido, era temente a Deus. E que Jacó jamais iria aceitar ídolos no meio do seu povo. Imagina com sua esposa amada. E aí, só para vocês entenderem como realmente essa questão de malícia, que Raquel, ela sabe. Porque lembra que eu li lá também para vocês, que Raquel fala para Jacó, né? Para ele pegar tudo que... Ó o que elas falam. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te disser. Quem que tá dizendo isso aqui, gente? É Raquel e Lia. Vocês querem conferir? Tá lá no Gênesis, capítulo 31, no versículo... Aí vocês vão ler no 14, tá bom? Aí vai falar aqui para vocês. Então, ela sabia que Deus andava com Jacó. E por que ela queria carregar os ídolos do pai dela? Meio que talvez por vingança do pai, com raiva, não sei. Ou simplesmente porque ela queria levar por levar. A Bíblia não vai explicar isso, tudo bem? Mas essa não é uma atitude boa. Porque através ela roubou. Roubar já é feio, é errado. Ela ainda mentiu. Quando o pai dela, lembra que eu li? Que o pai dela veio atrás deles e brigou com Jacó, porque Jacó tinha fugido. E além de ter brigado com Jacó, o pai dela vai e fala para ele que ele ainda pegou os ídolos. O que ela faz? Ela esconde debaixo da sela do animal. E aí ela vai e fala que ela está naqueles dias
Ou seja, isso é o quê? Malícia. Entendeu? Então, e além de tudo isso, Raquel, ela era uma pessoa ciumenta. E os ciúmes, muitas vezes, ela vai trazer na nossa vida também a inveja. Ciúmes e a inveja costumam andar mais ou menos assim. Então, lembra que eu li lá para vocês? Que Raquel teve ciúmes por ver Lia dando filhos a Jacó. E ela fala para Jacó, dar-me filhos? Só que, infelizmente, antes mesmo de chegar ao destino deles, a Raquel morre no final de tudo. E aí fica essa reflexão para vocês. Será se em vez de Raquel ficar preocupada em roubar ídolos do pai dela, ou ficar enganando o pai dela, ou ficar olhando que Lia estava dando filhos para Jacó, não teria sido melhor ela ter vivido isso com Jacó? Ajudado Jacó? Não que ela não tenha vivido, entendeu? A Bíblia não vai falar isso. Afinal de contas, ela teve 2 filhos. E um deles é José. José do Egito, isso mesmo. Tá? É José que interpretava sonhos. É o próprio. Então, eu fico aqui, sabe, gente? Eu fico viajando. Assim, eu quero parar para viajar na minha... Eu fico imaginando. Ela já era amada de Jacó. Ela não tinha por que ter ciúmes de Lia, que já era, meu Deus, uma mulher mais frágil, já mais não tão bonita, não, talvez não tão desejada pelo marido. E Raquel já era bonita, né? Tanto de rosto quanto de corpo. Já era aquela mulher amada de Jacó. Ela poderia ter aproveitado mais. Então, eu quero dizer aqui para as 2 mulheres agora. Se você se identificou como Lia, procure sair mais. Sabe? Não falando para você ir pro mundão, não. É sair para lugares que vão te trazer coisas boas, bênçãos. Vá numa praça. Se você tá sem dinheiro, não vá no shopping, não. Que aí você vai voltar estressada, nervosa para casa. Porque foi lá, viu um monte de coisa, não tinha dinheiro para comprar. Tem que ter sabedoria, tá? Vai numa pracinha, vai num parque. Há quantos anos tem aquela tia de infância que você gostava de ir na casa e que depois de adulta você nunca mais foi? Vai lá fazer uma visitinha para ela, vai conversar um pouquinho, sabe? Você já tem filhos? Vai visitar seus filhos, seus netos. Você ainda não tem filhos, não tem nada, vai visitar seus pais. Saia de casa, vá na igreja, participe do membro da igreja, busca saber no que você pode ajudar, no que você pode servir. Isso vai te fazer bem, vai fazer bem para sua alma, para o seu espírito. Lu, não é nada disso, eu não estou bem aqui dentro. Aí eu te aconselho, vai em busca de ajuda dos médicos. Porque Papai do céu deu sabedoria aos médicos para cuidar de nós aqui na terra. Se for necessário, procura um psicólogo. Mas vai buscar algo que te tire dessa posição que você está. Porque Deus está te olhando. Ele te ama. Agora, se você se identificou como Raquel, para de olhar para os outros. Olha para as bênçãos que Deus te deu. Você é linda? Você se acha bonita? Você acha que você tem um corpo bonito? Você tem um marido que te ama? Filhos que te amam? Começa a olhar para isso. Para de olhar, ai, porque eu não tenho uma casa do jeito que eu queria, porque eu não tenho o melhor emprego do jeito que eu queria, porque eu não tenho o carro que eu sonhava. Não. Porque se Deus fazer assim, Ele te chama hoje. E não vai adiantar de nada isso. Só o que você viveu. Amém? Que essa palavra fique no coração de cada uma de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir.
Se for necessário, vai pausando o vídeo, volta o vídeo, pega a Bíblia, acompanha com a Bíblia, anota no seu caderninho. Faça um caderninho de oração. E vamos buscar, Papai do Céu. Paizinho querido, graça te dou, Pai, por tudo, por esse vídeo. Ficou melhor do que eu imaginava, Pai. Pai, te agradeço por cada mulher que está assistindo esse vídeo. Pai, se alguma delas se identificou como Lia, peço a Ti, Pai, dê discernimento, Senhor, sabedoria. Manda seus anjos, Senhor, para auxiliá-las, Pai. Ó, Senhor Deus, para sair da zona onde elas se encontram, meu Deus. Porque não é zona de conforto essa zona, Pai. Eu já estive lá um dia e não é, Senhor Deus. Paizinho querido, mas se alguma dessas mulheres se identificou como Raquel, Pai, faça cair a névoa dos olhos delas, Pai. Faça com que elas enxergam o tamanho das bênçãos e das maravilhas que o Senhor já deu para elas, Pai. Para que elas não tenham motivo de ter ciúmes e nem inveja de outras mulheres, mas que elas possam ser gratas a Ti por tudo o que têm. Paizinho querido, te agradeço por essa noite, por esse vídeo, te agradeço pela Tua misericórdia e compreensão. Obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor, por cada pessoa que assiste esse vídeo. Abençoe e proteja cada um de nós, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Obrigada mais uma vez por assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Até breve. Até o próximo vídeo. Tchau.